Métodos de substituição da função renal ou terapia renal substitutiva são a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal. Quais são então as indicações dos métodos dialíticos? Nós temos dois grandes grupos. São aqueles pacientes então que têm alguma doença renal aguda, geralmente pacientes que estão em UTI, com quadros de congestão circulatória, hipercalemia, acidose importante, e aqueles pacientes então com doença renal crônica que vão gradativamente perdendo a função do rim e em determinado momento esgotam essa função e precisam iniciar então a diálise. Isso geralmente acontece com taxas de filtração glomerular abaixo de 10 ml por minuto. Quais são então os métodos de substituição da função renal? O transplante renal, que obviamente é para aqueles pacientes com doença renal crônica, que nós não vamos tratar nessa aula, e os métodos de diálise. Então, nós temos método de diálise extracorpóreo, que é a hemodiálise, e intracorpóreo, que é a diálise peritoneal. Inicialmente, então, vamos lembrar o que é a diálise. Diálise, então, é um movimento de solutos e água através de uma membrana semipermeável, onde o transporte, então, ocorre por difusão e por convecção. Convecção, algumas vezes, a gente trata como sinônimo de ultrafiltração, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Lembrando, então, o que é a difusão. A difusão é aquele movimento de solutos através de uma membrana semipermeável do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. E a convecção, que então se chama também de ultrafiltração, é um movimento de água através de uma membrana semipermeável, mas que ela é submetida a uma pressão hidrostática, que isso então faz com que se remova líquido e alguma remoção de soluto também, que é dragado junto com essa água. Isso a gente pode obter exercendo uma pressão positiva de um dos lados ou uma pressão negativa do outro lado. Como funciona então uma diálise extracorpórea? A diálise extracorpórea necessita então uma membrana semipermeável, que nós denominamos de filtro capilar, que aqui a gente pode ver que tem diferentes números, que significam diferentes membranas, se abertas elas têm entre 1 e 2 metros, e elas são compostas de pequenos capilares ocos, então que na parte interna passa o sangue e na parte externa passa o que nós denominamos de dialisato. Qual é então a composição desse líquido de diálise? Ele é composto então por 3 partes, uma parte ácida, uma parte alcalina e por água. Essa água é submetida a um tratamento específico, especial para a água de hemodiálise, e a máquina é uma máquina proporcionadora que aspira esses diferentes líquidos em quantidades bastante determinadas. E o final dele, a concentração final, é essa que a gente pode ver aqui nesse quadro à direita. Resumindo, então, nós temos que o fluxo de sangue na hemodiálise fica dentro do capilar. Aqui, então, a membrana semipermeável, que separa o sangue da parte externa. Em verde é onde passa o dialisado. Deste modo, se pequenas moléculas, pequenos solutos passam de um lado para o outro, por exemplo, a ureia elevada passa do sangue para o dialisato e o bicarbonato elevado passa do dialisato para o sangue, que normalmente, nesses casos, é ácido. O que é necessário, então, para se fazer um tratamento de hemodiálise? Nós precisamos, evidentemente, da máquina de hemodiálise e um acesso vascular que permita, então, um bom fluxo
em torno de 250 a 300 ml por minuto. Então, para um paciente que não tem um acesso vascular definitivo, como é o caso dos crônicos, ou nos agudos, a gente precisa lançar mão de um catéter. Esse aqui, então, é um catéter duplo lumen para hemodiálise. Por convenção, do lado vermelhinho aqui é o sangue que sai do paciente e vai passar na máquina, no filtro, melhor dizendo, e ele retorna para o paciente pelo lado azul, já purificado, digamos assim. Não se tem usado muito a via subclávia porque ela tem mais complicações, como tromboses, estenoses. Quais são os tipos de acesso vascular, então? Na verdade, a fístula arteriovenosa, que vocês veem aqui nessa imagem de um paciente real, ela é, então, utilizada para aqueles pacientes que precisam do tratamento cronicamente, em que se precisa, então, uma veia de calibre adequado, volumoso, grande, para permitir em que 3 vezes por semana esse paciente seja puncionado para o tratamento. Então, o que é uma fístula arteriovenosa? Na verdade, ela é uma ligação entre uma veia, que é um vaso superficial, numa artéria, e isso pode ser feito de modo término-terminal, término-lateral, látero-lateral, várias técnicas cirúrgicas. Isso permite, então, que essa veia, que é superficial, receba um fluxo grande da artéria e fique arterializada, volumosa, de modo a permitir punção com essas agulhas que são de grosso calibre. A verde é uma agulha de calibre 16 e essa cor de laranja é de calibre 17. Então, aqui na imagem a gente pode ver um paciente real sendo puncionado. Então, aqui nesse lado mais distal sai o sangue do paciente, succionado pela bomba, passa então no filtro capilar e retorna pelo lado azul, nessa parte mais proximal, já dialisado. O funcionamento básico, então, da hemodiálise é esse aqui. O sangue, então, sai do paciente. As máquinas hoje em dia já têm monitores de pressão embutidos. Passa por uma bomba de sangue que aspira esse sangue. Eventualmente, algumas máquinas têm bomba de heparina. Se precisa lançar mão da anticoagulação, porque senão esse sistema todo coagula. Então, esses pacientes são anticoagulados em todas as sessões de diálise. Isso é um problema naqueles pacientes, por exemplo, que têm hemorragias. E aí esse sangue, então, passa pelo dialisador, pelo capilar, como eu já expliquei antes, pelos aqueles pequenos capilares ocos, e do lado de fora, então, tem o líquido dialisado que permite as trocas. Esse capilar pode ser submetido, então, a pressões negativas, que permitem que o paciente perca líquido durante as sessões, e isso a gente pode fazer de maneira controlada. Eles também têm detectores de ar para evitar embolias gasosas. E aí o sangue volta para o paciente. Nesse slide, então, é possível nós observarmos uma máquina de diálise bastante moderna. Aqui nesse painel nós temos vários controles, onde se pode determinar quanto de ultrafiltração nós queremos, qual a condutividade, os controles de temperatura, de pressão arterial. Aqui nós podemos ver a bomba de sangue, que aspira o sangue do paciente. Aqui nessa parte nós temos que se denomina de catabolha, com alarmes para se evitar embolia gasosa. Aqui nessa parte também. Se pode administrar heparina por esses vários sistemas aqui que vocês estão vendo. E o dialisato, ele na verdade ele é preparado na hora. A máquina é proporcionadora e ela aspira esse líquido aqui, então, que é o concentrado ácido, uma parte aqui do bicarbonato, e por trás da máquina já vem a água purificada. Então, esse banho é preparado na hora e passa aqui na parte externa do capilar. Esse tratamento, então, ele é feito nos crônicos, geralmente 3 vezes por semana, durante 4 horas, cada sessão de diálise.
Resumindo, então, nós temos esses tipos de terapia extracorpórea na insuficiência renal. Em branco, a gente pode ver as diálises que são mais utilizadas em pacientes crônicos e em vermelho as que são mais utilizadas em pacientes agudos. A diferença entre esses tratamentos é basicamente em relação aos tipos de membrana, os tipos de poro que essas membranas têm, os seus tamanhos e também o tempo que se deixa os pacientes na terapia, além também dos diferentes acessos, que podem ser fístulas ou catéteres. E o que é então a diálise peritoneal? A diálise peritoneal é um processo de diálise que é intracorpóreo, onde as trocas então ocorrem entre os capilares sanguíneos da membrana peritoneal e soluções hipertônicas que nós colocamos dentro da cavidade abdominal para permitir aquelas mesmas trocas que a gente comentou antes na hemodiálise. E o que é necessário para se efetuar uma diálise peritoneal? Para a realização da diálise peritoneal, inicialmente nós precisamos um acesso à cavidade peritoneal. E isso é obtido através de um catéter. Esse catéter aqui é o chamado catéter de Tenkopf, é um catéter reto, de um material flexível, e ele tem 2 cuffs, que é um material semelhante a um algodão, que um desses cuffs fica preso ao peritônio e o outro fica na região subcutânea, porque ele sai por uma contraincisão. Esse outro catéter aqui é semelhante, mas ele é denominado de catéter de Suanek, porque em função do formato dele, a ponta dele, ela tem furinhos, orifícios, e ela deve ficar localizada em um fundo de saco para uma melhor drenagem do líquido peritoneal. À direita, nós vemos o catéter já implantado, e aí ele é conectado nessa parte aqui é um titânio, que também pode ser uma parte plástica, ele é conectado nesse intermediário, e isso aqui é uma parte que depois o paciente mesmo conecta e desconecta do equipo onde fica a solução. A visão final, então, de um paciente depois de implantado cirurgicamente é como nós temos aqui na imagem. Nessa imagem nós vemos como é que funciona a bolsa de diálise peritoneal. Aqui nós temos uma bolsa vazia, na verdade ela é submetida a um vácuo, e aqui à esquerda nós temos a bolsa com o líquido de diálise. Então esse sistema é conectado ao catéter que está no abdômen do paciente. Como é que funciona então a diálise manual? O paciente drena esse líquido que permaneceu 4 a 6 horas naquela bolsa vazia. Quando termina, isso demora mais ou menos 20 minutos, ele fecha esse sistema e infunde um novo líquido dentro da cavidade, desconecta todo esse sistema e o líquido vai permanecer de 4 a 6 horas. Depois desse tempo, novamente ele drena aquele líquido, conecta obviamente todo esse sistema de novo, porque ele é todo descartável, drena o líquido, fecha o sistema e infunde um novo líquido. E isso é feito em torno de 4 vezes ao dia. No processo automatizado, o paciente faz esse procedimento geralmente à noite. Então, existe essa maquininha aqui, em que são empilhadas, na verdade, várias bolsas, cada uma delas tem 5, 6 litros, e ela vai fazendo a troca automaticamente através de uma programação para se manter 2, 3 horas e drenar. É um outro sistema que é feito só durante a noite. Então, os tipos de diálise peritoneal são a diálise peritoneal ambulatorial contínua, que o paciente faz em torno de 4 trocas durante o dia, cada troca demanda mais ou menos 30, 40 minutos, ou a diálise peritoneal, que o paciente normalmente faz
durante a noite, em torno de 10 a 12 horas de terapia. Para se ter uma ideia da distribuição dos tipos de diálise no Brasil, a gente tem esse censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2009, que apontava que a grande maioria, mais de 90% dos pacientes são submetidos à hemodiálise, porque a maioria dos centros não dispõe de diálise peritoneal, porque é um método trabalhoso, costuma dar complicações, precisa ter uma enfermeira dedicada para fazer o treinamento, para o paciente aprender como é que se faz todas as trocas. Então, no Brasil, isso é uma minoria. Existem muitos países em que uma grande parte da população, como no México, por exemplo, inclusive porque a remuneração é melhor, então a maioria dos pacientes faz diálise peritoneal. Então, resumindo, o tratamento dialítico ele é feito para pacientes crônicos 3 vezes por semana, geralmente num hospital. Se precisa um acesso vascular de boa qualidade, se precisa uma anticoagulação, e o paciente costuma passar bem nas maioria das sessões, mas algum deles pode apresentar hipotensão, náusea, cefaleia, mas depois das primeiras sessões, geralmente os pacientes conseguem manter uma qualidade de vida boa e muitos deles trabalham, inclusive. Já a diálise peritoneal, daquele modo ambulatorial contínuo, é feito 4 vezes ao dia, durante 7 dias por semana. Então, é um tratamento assim que demanda bastante paciência e dedicação do paciente, de modo a evitar, por exemplo, complicações como as infecções, a peritonite, que é a grande complicação temida da diálise peritoneal. Ela, então, é feita domiciliar, se precisa um acesso peritoneal, que é colocado cirurgicamente, assim como a fístula arteriovenosa na hemodiálise. E ela pode ser manual ou ela pode ser automatizada, como a gente mostrou antes. Importante saber que o Sistema Único de Saúde cobre ambos os tratamentos, o paciente não tem nenhum custo, e na diálise peritoneal o material todo é entregue em casa.